Bom dia, boa tarde, boa noite, amados irmãos da PIB Santa Cruz, tudo bem com vocês? Aqui é a Júlia falando, estamos em mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos muito felizes por estarmos estudando o livro de Apocalipse, que à primeira vista, para quem não entende, acha que é um livro muito misterioso, muito difícil, que dá muito medo, mas tem sido tão gostoso estudar Apocalipse, né? E a gente vê que não é nada disso, mas é uma mensagem de esperança, que o nosso rei está voltando. Uma mensagem para que a gente saiba e fique atento com as coisas que vão acontecer. Como a gente já disse, o Apocalipse para o cristão, ele não traz medo, ele traz esperança. Medo precisa ter aquele que não tem um encontro com Jesus, né? Mas para nós é um motivo de grande esperança. Vamos orar? Senhor, muito obrigada por esse dia que o Senhor nos concedeu. Obrigada porque podemos estar estudando a Tua palavra. Obrigada porque não temos perseguição, Senhor, até o momento e podemos ler, compartilhar, ouvir. Obrigada por esse privilégio que temos, Senhor. Em nome de Jesus, amém. E vale a pena a gente relembrar algumas coisas do Apocalipse, que a gente já viu lá na primeira aula, mas é bom a gente poder relembrar, né? Porque vai nos ajudar na interpretação do livro como um todo. O livro de Apocalipse fala que Jesus está voltando, são as coisas que em breve vão acontecer. Foi escrito pelo apóstolo João, no contexto de que havia muita perseguição por entre as igrejas. Na primeira parte do livro, ele escreve, inspirado por Deus, escreve para 7 igrejas na Ásia, uma mensagem de advertência, de consolo, de esperança. E agora, na aula passada, já tem 2 aulas, né, que a gente acabou de falar sobre as 7 igrejas da Ásia. Falamos sobre, na aula passada, o professor Gutenberg falou sobre a abertura dos selos de Apocalipse, quem foi digno, né, de abrir esse livro, que livro foi esse? E hoje nós vamos dar continuidade. O livro de Apocalipse, uma chave para poder interpretar e que a gente entende na nossa denominação batista, que ele foi um livro para gerações passadas, ou seja, para aquelas pessoas que João estava escrevendo naquela época. Ela é válida para as gerações posteriores e posteriores, para nós e para as próximas, até quando Jesus voltar. Isso é uma chave também para interpretar Apocalipse. E outra coisa muito importante também é que desde que Jesus subiu aos céus, ressuscitou e foi para o Pai, ele está voltando. Essa é a mensagem do Evangelho, como um todo. Jesus está voltando. E esses são os últimos dias. Os últimos dias foram inaugurados quando Jesus subiu aos céus, né? Até no livro de Atos, quando mostra Pedro pregando para aquela multidão naquele mesmo dia, né, em que desceu o Espírito Santo sobre eles, está lá em Atos 2, Pedro fala sobre a profecia de Joel, dizendo que nos últimos dias o Senhor derramaria seu Espírito sobre toda a carne. Ele estava falando de últimos dias, logo depois de que Jesus subiu. Então isso nos dá base para dizer que Jesus está voltando desde quando ele subiu aos céus. Então nós já cremos que estamos vivendo o final dos tempos. É claro que conforme os tempos vão passando, as épocas, é como um funil. Vai apertando e vai ficando cada vez mais difícil. Mas era essa a introdução que eu queria fazer, esse lembrete. E o Apocalipse,
como eu falei, para o cristão ele é uma mensagem de esperança. Imagina que você está passando por um problema difícil e você conversa com alguém que fala assim, poxa, eu passei por isso também, eu consegui vencer assim, 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 eu venci dessa forma, foi difícil para mim também nessa área. Poxa, você conversando com essa pessoa, você fala, que legal, é mesmo? Poxa, então tem esperança para mim. Essa é a mensagem do Apocalipse. Jesus venceu todas as coisas e ele, como homem, passou aqui na terra, em nada pecou e ele subiu aos céus, ele reinou, ele venceu. Então essa é a mensagem, é uma mensagem de esperança. E na aula passada, né, que foram os versículos 4, os capítulos 4 e 5, isso, 4 e 5, falou que havia um livro escrito por dentro e por fora, e em todo o universo só teve uma pessoa, um ser capaz de abrir esse livro, que foi o Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro que foi morto e reviveu. E esse livro, né, selado, mostra o plano, que Deus tem um plano para o mundo. E mostra que Deus é que tem nas suas mãos o controle de tudo. Repare que nada, nem diabo, nem anjo, nem criatura nenhuma foi capaz de abrir esse livro, mas o próprio Deus, Jesus Cristo, foi capaz de abrir esse livro, porque ele foi aquele que foi morto e reviveu. E fala também, né, lá no onde a gente viu na aula passada, que esse livro estava na mão direita daquele que estava sentado no trono, ou seja, simboliza a autoridade. Então, é o Senhor Jesus quem tem autoridade sobre toda a terra e sobre tudo que existe. E a gente vai dividir nossa aula em algumas partes. A primeira parte, nós vamos falar sobre os 4 primeiros selos. No capítulo 6 está escrito assim: Observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: Venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Então, como eu já disse, é bom a gente amarrar tudo, né? Apocalipse. No capítulo 5, um livro foi aberto. E aqui no 6, vão começar a acontecer uma série de acontecimentos. Quando um selo é aberto, acontece uma coisa, depois o outro é aberto e assim sucessivamente. E aqui mostra um cavaleiro empunhando um arco com uma coroa, e ele cavalgava como vencedor. Até na revista, né, ele fala sobre 2 interpretações, mas a gente está seguindo a linha de interpretação de que esse cavaleiro é Jesus Cristo. Por quê? É branco, que simboliza pureza, sempre que fala de Deus, do Senhor, fala do branco. Ele tem uma coroa. Quem é o vencedor e tem a coroa? Jesus Cristo. Ele fala que vencedor determinado a vencer. Quem é? É Jesus Cristo. E esse primeiro cavaleiro no cavalo branco, né, tá saindo, né, primeiro selo, como se estivesse inaugurando uma série de acontecimentos que vão se suceder daqui em diante. Então, Jesus Cristo iniciando o final dos tempos, né? O juízo de Deus aqui na Terra. Primeira vinda de Cristo, ele veio morrer para salvar a nós pecadores, certo? Nos reconciliar com Deus.
limpar as nossas vestes, nossa vida cheia de pecado, trazer a paz com Deus. E esse cavalo como que inaugurando. Lembra que eu falei que Apocalipse a gente pode entender ontem, hoje e amanhã? Uma série de acontecimentos e que o fim dos tempos já está acontecendo? É isso. Então o primeiro selo qual é? O cavaleiro no cavalo branco. Foi-lhe dada uma coroa determinada a vencer. Continuando. Segundo cavalo. Está no versículo 3. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: venha. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. Cavalo. Cavalo vermelho. E vermelho se lembra sangue, né? Destruição, morte. Esse é o segundo selo. Guerras acontecendo, um matando o outro. Não tinha paz na Terra, né? Era uma guerra. Será que isso tem acontecido, né? Será que a gente pode ver que a gente vive numa guerra urbana? Embora não tenha uma guerra civil, quantas guerras, né, já não houveram depois do reinado de Cristo aqui na Terra? Tá falando aqui que na Terra não teria paz, momento sem paz aqui na Terra. Guerra, morte, será que já estamos vivendo? Vamos refletir. Terceiro selo. Ouvir o ser vivente dizer: venha. E diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia entre os quatro seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. O primeiro, o branco, um pouco, inaugurando o que viria depois. Depois o vermelho, representando guerras, morte, e agora o cavalo preto, com uma balança na mão, simbolizando uma desigualdade. Como se tivesse uma disfunção econômica e social, uma balança em desequilíbrio. O que é 1 denário? 1 denário é o dinheiro de um dia de trabalho, mais ou menos, né? 1 denário significava isso, que hoje pra gente seriam uns R$ 50. R$ 50 para, deixa eu ver aqui quantos quilos de farinha. 1 quilo. R$ 50 por 1 quilo de trigo. Uma inflação muito alta, né? Muito difícil. E como se o trigo aqui representasse o alimento mais básico. O trigo dá para fazer pão, para fazer bolo, mistura com a água, faz um biscoito, coloca no forno, no sol e assa. Pra gente seria o arroz com feijão, mais ou menos isso, uma coisa assim, bem básica mesmo. Então, para ter o básico, teria que trabalhar muito o dia inteiro pro básico. Então, assim, a ordem econômica complicada, sabe? Desequilíbrio. E no final fala assim: não danifique o azeite e o vinho. Azeite e o vinho já é mais caro, né? O vinho, o azeite. E quem pode comprar vinho e azeite? Quem é mais rico. Então, os ricos continuariam ricos ali, não seria mexido. E quem mais precisava estava com dificuldade. Um desequilíbrio financeiro. Será que a gente tem vivido? Tem aqui na Terra atualmente desequilíbrio? Será que isso que está acontecendo aqui não é um sinal de que cada vez mais forte de que Jesus está voltando? Esse foi o terceiro selo. O quarto selo, versículo 7. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi um quarto ser vivente dizer: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhe dado poder
sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas, por meio de animais selvagens da terra. O amarelo, a gente até fica a dúvida, né? Porque pra gente o preto é mais morte do que amarelo, mas amarelo simbolizava a morte, né? Assim, quando a pessoa não tá viva, ela é corada. Quando tá morta, né, perde a cor, amarelo. Então, amarelo significando aqui morte. E 1/4 da população foi morta. Um pouco por fome, pragas, animais selvagens ou a espada, né, a lança, assassinato. Esse foi o 4º selo. Então já vimos o cavalo preto, branco, preto, vermelho e amarelo. Essa era a primeira parte, né? Os 4 primeiros selos, né? Que é por guerra, desequilíbrio, fome, morte, tudo isso acontecendo na Terra. E no 9 acontece algo diferente. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: Até quando, ó soberano santo e verdadeiro, esperarás para julgar o sangue dos habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Aqui mostram almas de pessoas no céu perguntando para Deus: até quando, soberano? O Senhor vai vingar a nossa morte, né? Ou seja, que os mártires da igreja, de toda a igreja, lá no céu, perguntando. Isso nos mostra uma coisa interessante, que aqueles que morrem e vão para o céu estão conscientes. E eles aqui já estão no céu, né? A gente sabe que haverá um dia de juízo final, mas olha só aqui como tem base bíblica para nos explicar que morreu, subiu, né? No caso, o cristão. E as almas já estavam lá no altar, esperando, ansiando pelo juízo de Deus. Senhor, que dia que a gente há de triunfar, né, sobre os nossos inimigos? Claro, já triunfei, estou aqui no céu. Ó Senhor, quando que vai acontecer? Quando o Senhor fará justiça, Senhor? Existe um versículo que diz: Bem-aventurado, né, os que têm fome e sede de justiça. E olha a resposta. Então cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que deveriam ser mortos como eles. Eles foram livres do seu sofrimento, receberam vestes brancas e pediu para que esperassem, porque haveria de haver mais mártires. O evangelho é assim, né, irmãos? Para o mundo seria um desespero. Olha, uma coisa assim, é claro que a gente se entristece com irmãos que morreram por causa do nome de Jesus. Mas eles morreram convictos da fé deles. Como Paulo diz, eu anotei aqui o versículo e não falei, mas daqui a pouco eu encontro aqui o versículo. Tá em Filipenses 1:21. Que Paulo diz que o viver para mim é Cristo e morrer é lucro. Então ali, o cristão deve ter a plena consciência de que quando ele morre, ele vai morrer. Ele vai encontrar o seu Salvador. E que vale mais a pena sofrer com Cristo do que
vencer com Satanás porque não vence nada. Não importa o que podem fazer com a nossa vida, porque não vão fazer nada com a nossa alma, porque ela está segura no Senhor Jesus. Nada pode tirar a nossa salvação em Cristo Jesus. Uma vez salvos, salvos para sempre. Estamos guardados no Senhor. Então aqui vimos que haveriam mais pessoas ainda para morrer, né? Mais mártires. Esse foi o quinto selo. Deixa eu ver, foi quinto selo, deixa eu ver. Quarto foi amarelo. Vamos ver aqui juntos. O quarto foi amarelo e esse foi o quinto selo. As almas embaixo do altar. E o sexto selo? No sexto selo teve um grande terremoto. Está no versículo 12. O sol ficou escuro. A lua ficou vermelha como sangue, as estrelas caindo do céu. E o céu se recolhendo. Ou seja, os astros, né, do universo em total desequilíbrio. E mostra aqui os poderosos, os reis da terra, né? Aqueles que têm dinheiro tentando se esconder. Pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Eles tentando esconder da ira de Deus, né? Tentando, imagina, que tinha fortaleza, tudo tentando se esconder, mas quem é que pode se esconder dos olhos do Senhor? Ninguém pode, né? Se o Senhor encontrar, ele vai, e for um momento da sua ira, ele vai achar. Ninguém poderá se esconder, como nos dias de Noé. Somente Noé e sua família foram salvos na arca. Aqueles que não queriam saber de Deus, colocados na maldade, na iniquidade, padeceram. Somente foi salvo Noé e sua família, como lá em Sodoma e Gomorra, que Ló saiu a salvo com suas filhas, e até sua esposa ficou para trás porque olhou para trás. Então aqui também mostra o juízo de Deus sobre a terra. Depois, no versículo 7, é como se aqui a história ainda está continuando, só que em vez de estar olhando para a terra, agora vai estar olhando para o céu, na perspectiva do céu. O que está acontecendo lá? João viu 4 anjos de pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Então vi outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos a quem havia sido dado o poder de danificar a terra e o mar. Não danifiquem a terra, o mar nem as árvores, até que selemos na testa dos servos do nosso Deus. Olha que interessante. Os anjos aqui esperando para poder agir. Olha o poder até do anjo, né? Imagina do Senhor Jesus. O anjo aqui, ministros, né, de Deus, para trazer o juízo, receberam uma ordem de: peraí, vamos segurar um pouco o que está acontecendo, que nós vamos selar algumas pessoas. Olha que interessante, tem gente que fala que a marca da besta, a marca da besta, a marca da besta, fica falando da marca da besta. E aqui, a marca dos salvos, gente. Os salvos receberam uma marca, né? Olha só como a gente tem que ler o livro como um todo, não pode pegar um pedaço e interpretar fora do contexto. E aqui vai falar dos 144 mil. Vamos lá entender Apocalipse. E Apocalipse a gente já aprendeu o quê? Que a gente não interpreta ele literalmente. A gente tem que pegar ele como um todo e
fazer links com a Bíblia toda. 144 mil. 12 vezes 12 é quanto? 144. No Antigo Testamento, quantas eram as tribos de Israel? 12. No Novo Testamento, quantos eram os discípulos de Cristo? 12 também. Ou seja, o Antigo e o Novo Testamento, a Antiga e a Nova Aliança. Aqui. O que não é esse 144 mil? Não é só que só 144 mil vão ser selados e marcados e vão para o céu. Não, não é isso. É um número redondo e é um número também que mostra que Deus sabe quem são os seus filhos, quem são os seus servos. A gente não é só a mera multidão. Deus nos conhece e Ele sabe quem nós somos individualmente. Ele sabe quantos somos. Só alguém tão poderoso poderia ter esse controle e nada foge do seu controle. Então, o anjo viu aqui que primeiro ele iria selar algumas pessoas. E você repara o seguinte, os crentes seriam salvos na grande tribulação, não da grande tribulação. Não é que os cristãos aqui não estariam na terra enquanto houvesse a grande tribulação. Mas você repara aqui que determinadas coisas o cristão não ia passar. Algumas coisas atingem a todos, né? Pobres, ricos, cristãos, não cristãos. Mas determinadas coisas são os juízos de Deus. E a gente está selado com o sangue do Cordeiro. Mas também não cabe a nós dizer: isso aqui eu estou selado e eu não vou passar. Quem somos nós para dizermos alguma coisa dessas? Quem sabe é o Senhor Jesus. Então, não sabemos o que não passaremos, mas nós como igreja devemos ficar atentos. O quê? Que tudo isso que tem acontecido, né? Tudo que vem de ruim na terra, isso mostra que Jesus está cada vez mais próximo de voltar. Ele está voltando e a gente deve levar a mensagem do Evangelho enquanto temos oportunidade. E ele vai trazer aqui uma representação das tribos, vai falar coisa também que os judeus, né, na época que o Apocalipse foi escrito, eles iriam identificar também isso. E depois vem o quê? A grande multidão de vestes brancas. Olhei diante de mim, estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas, segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Olha que lindo! Grande multidão, todos os povos reunidos cantando um só louvor. Olha que vê na sua Bíblia se está escrita de um jeito diferente, como se fosse uma estrofe de uma música, e era realmente isso. Imagina, todos os povos numa só língua, louvando a Deus. 11. Todos os anjos estavam de pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostravam com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Olha que glória, todos reunidos ali em louvor. Então um dos anciãos me perguntou, ou seja, para João: quem são esses que estão vestidos de branco e de onde eles vieram? João respondeu: Senhor, tu sabes.
E ele disse: Esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. É o sangue de Jesus que nos limpa de toda maldade, de todo pecado e que nos reconcilia com Deus novamente. Por isso, aí aqui vem outro louvor. Gente, o Apocalipse tem muito louvor, se você for reparar. Porque é isso, o louvor, a canção, os santos de Deus reunidos em uma só voz, adorando o único que é digno de todo louvor e de toda glória. E esse está sendo o sexto selo, não é? Cadê? Isso, esse é o sexto selo. Toda essa visão, né? Depois, o sexto selo vem depois do grande terremoto, né? E as pessoas seladas, e isso no céu, essa visão que ele tem no céu, né? De tudo quanto está acontecendo. Vamos ler esse louvor, né? Tá muito bonito. Tá no 14. E eles estarão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. E olha só que contraste com os sofrimentos terrenos que nós temos. Olha, nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Olha, a gente não vai mais chorar, porque Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Todo o sofrimento que o cristão passa, ele traz a glorificação. E tudo tem um propósito, uma maneira, né? Eu sempre tenho falado isso aqui para vocês nas aulas, que todo sofrimento tem um propósito. É sofrimento, a gente não quer sofrer, é claro, a gente é humano. Mas tudo tem um propósito e nada foge do controle do nosso Deus. Falamos de 6 selos e o 7º selo, 8:1. Quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio nos céus, cerca de meia hora, ou seja, por um tempo. Houve um silêncio no céu. Então, esses foram os 7 selos do Apocalipse que nós estudamos hoje. A gente está chegando ao final da aula e foi muito, muito boa essa aula, né? A gente poder ver tudo isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, falem conosco, não deixem de perguntar. É sempre um prazer, né? A gente poder estar compartilhando da palavra de Deus. Igreja do Senhor, fique atenta, fique alerta. Jesus está voltando. Aleluia, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Fiquem com Deus, classe, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.